de Isaac, do pai. Agora, nós vamos ver como que Moisés, quem escreveu o livro de Gênesis, ele vai separar os dois, vai separar completamente, né? Vai colocar de um lado Esaú, do outro lado Jacó. E aqui no capítulo 36 é justamente a última referência a Esaú no Antigo Testamento como povo, né? Assim como linhagem. Depois desse capítulo, capítulo 36, capítulo 37 em diante é a terceira parte do livro de Gênesis, que trata a respeito dos filhos de Jacó, como cada um se constituiu uma tribo independente, em especial, em particular, uma ênfase sobre quem foi José, os seus feitos e os seus atos. Tá bem? A gente já viu isso aqui acontecendo em Gênesis, quando há uma separação entre Adão e Esaú. E agora a gente vai ver aqui também essa separação entre Adão e Caim. E agora a separação entre Jacó e Esaú. Então aqui esse capítulo não é um desvio, tá? Ele é como se fosse aqui talvez uma pausa na história para que a gente veja o que vai acontecer daqui para frente e o encerramento do que aconteceu até aqui, ok? Muitas vezes essa linha sucessória, essa linha do povo de Deus, ela parece que avança mais rapidamente na história visível e não é exatamente assim. Porque o que Deus quer é revelar o caminho da história da redenção. Aquilo que vai desviar da história da redenção vai ter um final. E aqui vai terminar a história de Esaú. Porque daqui para frente ele não é mais importante para a história de Jesus. E aqui termina a sua história praticamente na palavra de Deus. Vamos lembrar um pouquinho a respeito de Esaú, o que a gente sabe a respeito dele. Ele é o irmão de Jacó, a gente sabe disso, né? O irmão gêmeo de Jacó. E ele é chamado na Bíblia também o pai dos Edomitas. Né? Por isso você vai ver aqui no versículo 1, versículo 8, é a referência, uma ênfase nisso, de que ele é Edom. Esaú é Edom. Ok? Moisés ele não está apenas falando a respeito de um indivíduo, mas a ideia dele aqui é explicar a origem de todo um povo que vai ter uma relação muito próxima com Israel. Vocês vão ver depois nos livros de Samuel, principalmente o livro de Samuel, como vai aparecer, os edomitas vão aparecer ali durante muitas vezes e quase em todas elas em conflito com Israel. Então aqui Edom, Esaú, ele vai se tornar uma nação ao sul de onde estava Jacó, pertinho do Mar Morto. Tá? É ali que eles vão se localizar. Eles também são chamados dos habitantes do Monte Seir. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Okay? Bom, então eles eram marcados, os profetas falando isso, né, que Edom ali é marcado por um orgulho muito grande, hostis, tá? E por causa disso eles foram destinados ao juízo de Deus. O que nós sabemos sobre os edomitas é que Deus não permite que Moisés destrua aquele povo quando entra na Terra Prometida. Deus fala, são primos de vocês, eles ainda não praticaram mal o suficiente diante de mim, eu ainda tenho paciência com eles. Depois a gente vai ver que o rei Saul, por exemplo, ele vai lutar muito com os amalequitas, que são descendentes de Edom. Depois a gente vai ver os edomitas se alegrando com a queda de Jerusalém, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém, o templo, leva cativo todo mundo, e o Salmo 137 termina assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia da queda para a Babilônia, porque diziam, arrasaia, arrasaia até os alicerces. Ou seja, eles estavam lá batendo palma, enquanto Nabucodonosor destruía Jerusalém. E o autor do Salmo 137 fala, lembra disso, Senhor, lembra disso. E de fato, Deus lembrou bem rápido, porque poucos anos depois, Nabucodonosor destrói completamente os edomitas. Destrói. Depois desse evento, nunca mais se reergueram como nação. Um povo aqui, outro ali. Depois os sobreviventes, terminando aqui o relato sobre os descendentes de Esaú, os sobreviventes da invasão, da destruição feita pela Babilônia, vão morar no sul da Judéia e agora vão passar a se chamar de idumeus. De onde vem quem? Você se lembra de alguém famoso? Idumeu? Herodes. Herodes era descendente de Esaú. É a última referência a qualquer tipo de descendência de Esaú que a gente vê nas Escrituras, é a presença
de Herodes. Ok? Bom, vamos então passar aqui a exposição do texto e eu vou fazê-lo em partes. Ok? Primeira delas, o versículo de 1 a 8. Gênesis 36, versos de 1 a 8. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. De Adan teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate nasceu Reuel. Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, suas filhas, todas as pessoas da sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã e os levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. A gente vai ver aqui então, primeiro, irmãos, que Deus concede prosperidade à linhagem que não carrega a promessa do Messias. Os edomitas aqui, eles vão se separar completamente do povo de Deus. Então veja só, o texto começa com a seguinte declaração: são essas as gerações de Esaú, que é Edom. E essa identificação, queridos, ela não é casual. Moisés, quem escreveu aqui, ele quer que o leitor ele conecte o homem Esaú ao povo Edom. Se lembram que quando esse texto aqui está escrito, um parênteses aqui, nós temos que lembrar que há 3 épocas diferentes. A época em que o fato ocorreu, mais de 500 anos depois, a narrativa desse fato, ou seja, Moisés escreveu essa história com o objetivo de guiar o povo a entrar na Terra Prometida. E o terceiro momento histórico somos nós aqui, lendo esse texto. Então é importante que a gente saiba entender esses 3 momentos, porque cada um deles vai carregar a sua importância. Então, Moisés tinha em mente exatamente isso, que aquele povo próspero que estava à frente deles era um povo rejeitado por Deus. E que essa prosperidade que eles desfrutavam não queria dizer nada. Então esse indivíduo chamado Esaú se torna uma linhagem. A escolha pessoal ela vai se desdobrar em uma história coletiva. A direção espiritual de uma vida, de uma pessoa, vai produzir consequências por gerações. Esse é o ponto aqui. Esaú, irmãos, ele havia desprezado o direito de primogenitura, ele havia valorizado o imediato acima da promessa. E mais tarde, como a gente viu em Hebreus, ele buscou com lágrimas, mas não tinha a verdadeira compreensão espiritual daquelas coisas que estavam acontecendo. E aqui, em Gênesis 36, nós vemos que Esaú não ficou sem descendência. Não ficou sem terra, não ficou sem alguma importância, isso tudo é verdade. Pelo contrário, ele prosperou e prosperou muito. Mas a sua prosperidade, ela não é o mesmo que a bênção de Deus sobre a vida dele. Essa é uma distinção que a gente precisa fazer, queridos. Deus, ele pode conceder muitos bens para pessoas e povos que não sejam seu povo, que não seja parte da aliança feita em Cristo. Deus pode conceder filhos, Deus pode conceder terras. Perdão. Deus pode conceder estabilidade, influência. Deus pode dar poder, mesmo para pessoas que não tenham nada a ver com Ele. Isso tudo faz parte do governo de Deus. Tudo faz parte da obra da providência de Deus. E essa obra é sobre tudo, sobre todos, sobre pessoas, sobre animais, sobre reinos, sobre povos. Ele é Deus sobre tudo. Mas essas bênçãos que Esaú recebeu, queridos, elas não são em si mesmas um sinal de comunhão com Deus. E isso é importante a gente enfatizar. Nossa fé, ela faz essa distinção com muita clareza. Deus governa todas as coisas pela obra da sua providência. Ele vai sustentar justos e injustos. Ele distribui dons, talentos, Deus distribui oportunidades. A estrutura social está sob a direção do Senhor. Mas, contudo, queridos, a graça salvadora em Jesus é outra coisa. A prosperidade pode organizar uma civilização, um reino, mas somente a graça em Cristo pode reconciliar pecadores com Deus. E isso
Esaú nunca experimentou, seus descendentes nunca experimentaram. Depois nós vemos aqui os versículos 2 e 3, mencionam as mulheres de Esaú. Não é? Vamos ver aqui. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Então, a gente vai ver aqui, se você pegar a primeira relação das mulheres de Esaú, está um pouquinho diferente os nomes. Isso reflete o que era normal naquela época, né? Os nomes eram meio alternativos, meio fluidos. Os nomes mudavam. Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó, que antes se chamava Israel. Então a gente vê, por algumas questões, os nomes podiam ser um pouquinho diferentes. Mas o ponto aqui, irmãos, é que Esaú formou a sua casa por meio de alianças associadas aos povos cananeus e também à linhagem de Ismael, que era seu tio. Isso a gente já sabe que não trouxe bons resultados, né? Diz ali, Gênesis 25, que o coração de Isaac e Rebeca, os pais de Esaú, ficaram extremamente angustiados por essas escolhas que Esaú fez para se casar. Isso não era apenas uma preferência cultural, uma preferência familiar. A questão aqui era espiritual, essa é a questão mais importante. A família da promessa, ou seja, o povo de Deus, deveria preservar a sua identidade. Esse é o ponto importante aqui. E o casamento, então, no contexto dessa aliança com Deus, não era simplesmente uma decisão afetiva, uma decisão econômica, mas envolvia o quê? Envolvia a descendência, envolvia a forma de adoração, envolvia uma formação espiritual, e envolvia, em última análise, a continuação dessa promessa feita por Deus, que vai chegar até onde? Em Jesus. Esse é o ponto. Então, Esaú vai construir a sua família aqui, e a família dele vai ser muito numerosa. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, não é assim, quantos filhos ele teve? Essa não é a pergunta mais importante, mas a pergunta é, qual direção espiritual a família de Esaú vai seguir? Isso é o mais importante. Vejam como isso aqui nos adverte. Uma casa ela pode até crescer exteriormente, pode assim, mas ainda assim ela pode se afastar espiritualmente do Senhor. Uma casa, ela pode ter estrutura, pode ter prosperidade, pode ter um nome importante, as pessoas terem influência social, mas se o coração da família não estiver orientado por esse relacionamento com o Senhor, queridos, tudo isso permanece, sabe aonde? No lugar comum, a bênção comum, que podia ir para qualquer pessoa, mas não de um relacionamento real, efetivo com o Senhor. E então, o versículo 6, vejam só. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, suas filhas, todas as pessoas da sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, os levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó. Então aqui já deixa claro, ele pegou tudo e saiu da onde? Da terra prometida. Vamos pensar espiritualmente nisso, né? Por qual motivação? Porque os bens dele estavam comprometidos. Então, olha que interessante. Ele deixou a terra da promessa porque a terra já não era capaz de fazê-lo crescer, prosperar financeiramente. Perceberam? Isso parece um problema parecido. Abraão teve com Ló, não teve? De eles se separarem, cada um foi para um lado. E é importante que a gente perceba aqui, irmãos, que é uma ironia, né? Esaú parece que sai fortalecido. Por quê? Porque ele parte com família, rebanhos, bens. Mas quando ele se afasta de Canaã, ele se distancia ali do espaço geográfico vinculado à promessa de Deus. Mas Jacó, por outro lado, ele não parece ser nada impressionante. Sua casa vai ser marcada por tensões profundas, mas mesmo assim, ele ainda está na linhagem da promessa. O Messias está passando pela família dele. Essa é a diferença. Isso nos ensina que muitas vezes a nossa fé, ela precisa nos fazer, a gente precisa aprender a interpretar a história com olhos espirituais. Quem é mais feliz, quem é mais próspero, quem Deus está abençoando. Nem todo avanço visível, irmãos, é um avanço diante de Deus.
Nem toda estabilidade material é sinal de que Deus está abençoando aquele lar, aquela família. Nem toda fraqueza, por outro lado, é sinal de abandono. Veja como a gente vê, né? Um Esaú que vai fundar cidades e um Jacó que ainda permanece peregrino. Transportando isso aqui para a época da escrita, quando Moisés está escrevendo esse texto. Quem era o povo de Israel? Um bando de escravos que estavam no deserto, que tinha acabado de sair da escravidão, na verdade. O que estava na frente deles? Os moradores do Monte Seir, lá, os edomitas estavam na frente deles, com reinos, com exércitos, com cavalos de batalha, tudo organizado e próspero. Aí você pensa, quem foi que Deus abençoou? Aquele bando de escravos que estava saindo do Egito? Ou aqueles que já estavam no auge, no ápice de uma sociedade? E, no entanto, as aparências enganam, não é? Então, o que a gente vê aqui? Que a saída de Esaú ali para o Monte Seir, ela não deve ser vista como um acidente. E ela confirma, até em certa parte, a bênção que Isaac deu para ele, não é? A eleição de Jacó, por outro lado, não significa que Esaú seria imediatamente destruído, ou então que ele seria reduzido à miséria. Significa que a linhagem de Jesus seguiria através de Jacó, e não através de Esaú. Essa era a grande bênção. Então, por isso, vamos tentar evitar dois erros aqui importantes. O primeiro deles seria imaginar que o povo de Deus sempre prospera mais visivelmente do que aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Irmãos, Gênesis aqui, esse capítulo, ele vai corrigir essa ideia. Esaú prospera. Edom, um grande reino, se organiza. Seus descendentes, vai falar mais para frente o texto, tem chefes, tem reis, muito antes de Israel se tornar um reino. E o segundo erro, irmãos, que é o contrário desse primeiro, era imaginar que a prosperidade de Esaú coloca em dúvida a ação de Deus, o cuidado de Deus para com Jacó. A prosperidade, irmãos, de Esaú, elas vão coexistir com a bênção de Deus sobre Jacó. E uma coisa não pode ser comparada com a outra. Deus, ele não vai precisar empobrecer Esaú para confirmar as promessas sobre Jacó. E a distinção entre eles não está na quantidade de bens, mas no propósito de Deus para a vida de cada um. Isso é o mais importante. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? É o mais importante do que quanto eu tenho, do que a casa que eu moro, do que a estrutura que eu consegui erguer na minha vida. Agora a gente vai ler um texto bem longo, do versículo 9 até o versículo 30. Por favor, acompanhem a leitura, irmãos. Essa é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no Monte Seir. São esses os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã, Kenaz. Não tem nenhuma mulher grávida aqui não. Olha quantas sugestões bonitas de nomes. Timna era a concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são esses: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são esses os filhos de Olibamá, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São esses os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Esses são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São esses os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São esses os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú, isso é, Edom. E esses são os seus chefes. São esses os filhos de Seir, o Oreu, morador da terra. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori, Omã, e a irmã de Lotã, que é Timna. São esses os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Anã. São esses os filhos de Zibeão, Aiá e Aná.
Este é o Aná que chamou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São esses os filhos de Aná, Dizon e Olibama, filha de Aná. Esses são os filhos de Dizon, Endã, Esban, Itran e Querã. São esses os filhos de Esser, Bilã, Savã e Acã. São esses os filhos de Dizã, Uz e Arã. São esses os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São esses os chefes dos Oreus na terra de Seir. Bom, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui agora Deus aprofundando aqui a descendência de Esaú, quando morou lá no Monte Seir, quando se mudou lá para o Monte Seir, e menciona ali os chefes que surgiram da linhagem dele, e também os habitantes da terra. Por isso que você vai ver aqui uma descendência, né, que está uma coisa meio estranha, porque aparece no capítulo 36, do versos 1 a 19, os descendentes de Esaú, mas depois aparece os descendentes de Seir. Quem são esses aqui? Vamos lembrar do seguinte. Esaú estava próximo de Jacó. Ele se muda por causa da prosperidade. A terra não era capaz de sustentar tudo o que eles tinham. Então ele se muda para o Monte Seir. Mas quando ele se muda lá para o Monte Seir, o que ele vai encontrar lá? Um povo habitando. Tá? Então aqui, o cuidado de Moisés era em registrar essa direção de Deus em relação a todos os povos. A gente não sabe o que aconteceu. Se houve ali uma luta armada e os descendentes de Esaú, agora os edomitas, venceram o povo local, os habitantes de Seir, ou se eles foram assimilados, se juntaram, se tornaram um povo só, a gente não sabe. Mas, vamos lá, a partir do começo aqui do versículo 9. São essas as gerações, né? A mudança de lugar agora aconteceu. Agora ele não é apenas um homem que se mudou, mas ele se tornou pai de um povo e de uma região bem definida. Então, como eu disse para vocês, nas Escrituras, no Antigo Testamento, você vai encontrar com menos frequência Esaú, com mais frequência você vai encontrar Edom, ou então moradores do Monte Seir. Mas equivalem à mesma coisa e ao mesmo povo. Edom, você já sabe de onde vem, né? Edom é porque ele era ruivo. Edom quer dizer vermelho. Tá? E é até um trocadilho, porque depois ele vai trocar a sua primogenitura, por quê? Por uma sopa vermelha. Então, fica aqui esse dado interessante. Então, o que Moisés está registrando aqui? Que essa história dele, do povo dele, não ficou ali no ar, suspensa. Mas Deus permitiu que eles tivessem uma identidade própria. Deus permitiu que eles tivessem um lugar próprio ali, o Monte Seir. E esse capítulo aqui demonstra a providência de Deus sobre a formação dos povos. Como eu disse, ele não é só o Senhor de Israel, ele não é só o Senhor da igreja, mas o Senhor é o Senhor de todos os povos. Deus não governa apenas a linhagem de Jacó. Isso está claro aqui. Ele governa também Edom, Seir, governa ali os Oreus que habitavam no Monte Seir, os antigos habitantes, governa os chefes tribais, Deus governa reis, Deus governa todos. Então, irmãos, essa verdade, ela nos ajuda a entender a soberania de Deus. Deus é Deus sobre todas as nações. E a grande diferença é a maneira como Deus vai lidar com cada um. A igreja, ele governa de maneira salvífica, ou seja, ele faz aliança, ele estabelece um relacionamento, ele demonstra graça. Mas em relação às outras nações, ele governa de maneira providencial. De que maneira Deus faz isso? No mundo em geral, Deus preserva a ordem, Deus limita o mal, Deus distribui dons e conduz a história de todos os povos para o fim que ele próprio tem em mente. Assim é a soberania de Deus. E aqui então, uma menção especial no versículo 12 a Amaleque. Moisés faz essa menção especial e convém de fazer também. Por quê? Porque, embora seja uma menção aqui muito breve, mais tarde, como eu disse para vocês, os amalequitas vão se tornar uma verdadeira pedra no sapato de Israel. Ok? Por quê? Porque eles vão atacar o povo de Deus no deserto. E depois a memória deles vai ser tratada nos profetas como sendo um problema que Deus iria resolver, e de fato Deus resolveu. Deus nos ensina, irmãos, que a história bíblica não trabalha através de indivíduos isolados. Famílias vão se tornar povos. Povos vão desenvolver culturas.
Culturas produzem padrões de adoração, padrões que envolvem orgulho, violência, envolvem aspectos, todos os aspectos da vida de um povo. A Bíblia, ela não reduz o pecado a meras escolhas individuais, sem que isso tivesse qualquer consequência. As escolhas que você faz hoje, como sendo um chefe, um cabeça ou uma cabeça de lar, isso pode trazer consequências para o resultado, pode trazer resultados para gerações a partir de você. O pecado, ele vai aparecendo nas estruturas familiares, nas memórias, nos conflitos. A coisa só vai piorando sem Deus. E é o que a gente percebe. Quanto mais Esaú se afastou da casa da promessa, pior ele vai se tornando, pior esse povo vai se tornando. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, do que eu acabei de falar, porque o texto ele não nos está autorizando a tratar esses descendentes como se fossem automaticamente condenados, ou como se os pecados futuros tivessem como culpado Esaú ou Amaleque, como a gente vai ver. Mas a Bíblia ela é mais precisa, irmãos, e mais justa do que nossas generalizações como essas. Não, sem dúvida, a Escritura aqui, o ponto central dela é que a linhagem fora da promessa, quando ela se desenvolve fora, longe da submissão ao Senhor, ela vai se tornar ali um solo fértil de oposição a Deus. Isso vai aparecer o tempo todo. Então, ali dos versículos 15 a 19, nós vamos ver ali o poder, a ordem, a liderança se estabelecendo dentro do povo de Esaú. Nós vamos ver a repetição da palavra chefe várias vezes. E Edom, então, ele não é uma família dispersa, sem estrutura. Ele possui liderança, possui uma divisão tribal, possui uma identidade política, possui autoridade reconhecida. Tudo está ali. Por que isso é importante? Porque mostra essa ordem social, como eu falei para vocês. Deus está ali dando alguma dádiva para eles, mas sem que isso signifique redenção. Como eu disse para vocês, uma sociedade ela pode se organizar, pode ser forte, pode ser influente, e mesmo assim, irmãos, está muito distante de Deus. É esse quadro que Moisés está pintando para a gente ver, e que na verdade é o quadro que a gente vê todos os dias. Por isso que essa lição é importante para nós, que somos igreja do Senhor, e importante para todas as eras, todas as épocas. O mundo frequentemente vai desenvolver estruturas impressionantes. Pode haver uma eficiência administrativa, pode haver poder, exércitos, prosperidade econômica, capacidade cultural, intelectualidade, estabilidade política, tudo isso fora da fé. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. Mas nós entendemos, irmãos, que o nome disso é graça comum. E a graça comum, ela vai se diferir do que nós chamamos de graça especial. Porque a graça comum, ela não regenera o coração. Ela pode de alguma maneira conter o mal, ou o poder destrutivo, mas ela não remove a culpa. Ela pode produzir civilização, pode produzir cultura, mas ela não pode produzir reconciliação com Deus. Nada disso. Portanto, nós que somos cristãos, a gente não pode desprezar tudo que existe no mundo. A gente não pode achar que só existe ordem dentro da igreja e lá fora é o caos. As coisas não são exatamente assim. Mas também, ela não deve nós também não podemos nos encantar com as coisas que existem no mundo como se elas fossem equivalentes ao reino de Deus, e não são. Aqui então entra a história dos versículos 20 a 30 dos Horeus, que eu acabei de falar para vocês. Okay? Eles eram os habitantes da terra, nós não sabemos como eles se juntaram, se houve domínio, se houve miscigenação, mas a questão é que eles estão lá, e isso mostra mais uma vez que Deus governa todo tipo de gente e todas as histórias de todos os povos. Governa migrações, governa casamentos, governa territórios. Deus governa chefes locais, disputas familiares. Ele governa todas as coisas sem exceção. E agora, caminhando aqui metade para o final do texto, dos versículos 31 a 39, nós vemos que Deus vai permitir que reinos floresçam antes da manifestação do reino propriamente dito de Deus.
Então vejam aqui os versículos 31 a 39, eu vou ler para os irmãos. São esses os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Semilá, de Masreca. Morreu Semilá, e em seu lugar reinou Saul, não é o Saul, rei de Israel. Reinou Saul, de Reobote, junto de Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. E o nome da cidade era Apaú, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Metrete, filha de Mesabe. Ok. Essa é a terceira sessão. Do versículo 31, então, afirma que aqueles reis que reinaram em Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Essa informação aqui é muito legal, irmãos, do versículo 31. O que ele quer dizer com isso? Por que Moisés está registrando isso? Porque Edom, ele alcançou a monarquia muito antes de Israel, como eu disse para vocês. Esaú parece que chegou lá primeiro, sabe como que é? Se os povos estão evoluindo, parece que Esaú chegou lá primeiro. A linhagem que não carrega a promessa de Deus está manifestando ali uma estrutura melhor antes da linhagem de Jacó. Isso pode até parecer uma vantagem espiritual, irmãos, mas não é. A Bíblia frequentemente nos ensina que o tempo de Deus ele não acompanha as nossas ansiedades do coração. As coisas vão necessariamente estar juntas. Israel teria rei no tempo determinado por Deus. E mesmo quando Israel recebesse reis, muitos deles eram infiéis. Aliás, a maioria deles se tornaram infiéis ao Senhor. A monarquia em si não era a salvação e não foi a salvação. O verdadeiro rei prometido não seria apenas um governante político, irmãos, mas seria o Messias, seria o filho de Davi, aquele cujo reino não teria fim. Esse é o verdadeiro reino. Então aqui esse capítulo está nos preparando para uma grande verdade bíblica, que o reino de Deus frequentemente aparece ser meio tardio, sabe? Quando comparado com os reinos desse mundo. Mas o mundo vai lá, se organiza, constrói tronos, estabelece dinastias, exibe poder, e o povo de Deus? Muitas vezes lá parece tão frágilzinho, parece peregrino, parece meio atrasado. Mas, irmãos, o reino prometido não nasce da pressa do coração do homem. Ele vem da vontade soberana de Deus. E aí nós vemos aqui a lista dos reis, né? Versículo 32 e 39, temos ali a sequência, cidades, nomes, cidades, sucessões de um para o outro. E, no entanto, irmãos, uma característica chama a atenção, que a realeza de Edom, ou seja, os reis de Edom, não são apresentados como uma dinastia do pacto com o Senhor. Não é. Tá? A sucessão parece passar de cidade em cidade, família em família, a poder, mas não há promessa de rei eterno ali. Não há. Há governo, mas não há uma aliança com Deus. Isso vai contrastar muito, irmãos, com aquilo que Deus vai fazer depois com Israel, com Jacó. Deus vai prometer a ele Davi, uma casa, vai prometer um trono, vai prometer um reino. E ainda que esses reis de Israel sejam muitos deles infiéis, os irmãos conhecem a história, a promessa vai continuar até chegar em Jesus. Edom, então, aqui Esaú, vai ter reis antes de Israel, mas é Israel quem vai receber a promessa do reino eterno e do rei eterno. Essa é uma das grandes ironias de como a Bíblia conta histórias, não é? Os reinos que aparecem primeiro não são necessariamente os reinos que vão permanecer. O poder que impressiona toda uma geração, como a gente vê aqui, pode até desaparecer na próxima. Cidades fortes viram ruínas. Dinastias são esquecidas, mas a promessa de Deus permanece para sempre. Então, tem
contraste aqui, né? O texto não nos apresenta a outra parte, mas eu quero que vocês tenham em mente o reino de Cristo, conforme nós examinamos o reino de Edom. O capítulo vai mostrar aqui reis terrenos, né, antes do rei de Israel, né, eles prosperando antes de Israel. Mas a história bíblica vai nos conduzir até o rei verdadeiro, que ele sim é o descendente de Abraão, Isaac, Jacó, depois por Judá. Cristo, ele não vai vir pela linhagem de Esaú, mas pela linhagem de Jacó. Ele não veio como um rei edomita, né, descendente de Esaú. Ele não veio estabelecido em poder imediato, mas como o Messias prometido, que assumiu como? Assumiu a fraqueza, assumiu a humilhação, ele assumiu o sofrimento. Enquanto lá Edom parece tão forte e tão cedo, a linhagem do Messias, queridos, passa pelo quê? Por dramas, esterilidade, conflitos familiares, escravidão no Egito, peregrinação, tempo dos juízes, reis falhos, exílio e uma grande espera. Tudo isso antes da manifestação de Jesus. Mas o tempo certo vem, Cristo veio. E Paulo fala aos Efésios que ele veio na plenitude dos tempos. Perceberam? Isso corrige um pouco a nossa visão daquilo que é realmente a glória, irmãos. A glória de Deus, ela não segue ali o caminho da grandeza imediata. O Filho de Deus, ele veio em humildade, ele nasceu lá em Belém. Ele não nasceu num palácio de Edom. Ele foi rejeitado, ele foi crucificado, ele foi sepultado e, no entanto, ele recebeu, após ressuscitar, todo o poder no céu e na terra. Olha a grande diferença. Os reis de Edom morreram e foram substituídos. Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. O trono de Edom desapareceu completamente, como eu falei para vocês, mas o trono de Cristo permanece para todo sempre. E agora, a parte final dos versos 40 a 43, peço os irmãos acompanhem a leitura, são esses os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares, os seus nomes. Os chefes Timaná, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibazar, Migdiel e Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos edomitas. Então a sessão retorna aqui aos chefes de Esaú, agora segundo as suas famílias, seus lugares, seus nomes. Vemos aqui, irmãos, vários nomes aqui listados, um mais difícil que o outro, né? Eu espero que você não siga aqui a minha sugestão. Não escolha para o seu filho um nome que está aqui não, viu? São nomes muito feios. Mas para nós que somos leitores modernos, né, muitos desses nomes parecem tão distantes e não têm significado nenhum, mas eles estão aqui na Bíblia. O que isso ensina, irmãos? Que Deus conhece a história real dos povos. A Bíblia ela não trata as nações como se fossem coisas abstratas, né? Ela vai registrar os nomes, famílias, lugares, vai registrar as lideranças. O Deus da aliança é também o Deus da história. Ele sabe quem são os homens. Ele conhece as suas casas e conhece com detalhes. Ele registra as suas gerações e ele vai, por causa disso, julgar com justiça. E ao mesmo tempo, irmãos, a presença desses nomes aqui na Bíblia não significa que todos participam da promessa de salvação. Há uma grande diferença entre você ser conhecido por Deus como criatura e ser conhecido por Deus em uma aliança de amor. Todos vivem diante de Deus, debaixo de Deus, mas nem todos vivem um relacionamento com Deus. Então o último versículo vai concluir de que maneira, né? São esses os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Esse é Esaú, pai dos edomitas. Então aqui Moisés encerra a sessão através de um ponto final na vida de Esaú. Cumpriu-se o que ele queria dizer sobre ele. E a partir do Gênesis capítulo 37, o texto vai se voltar completamente agora para os descendentes de Jacó. Então isso é importante. Esaú agora ficou estabelecido, organizado, situado na sua terra, e agora a narrativa vai voltar para a família de Jacó, que vai o quê? Entrar em crise. Não percam cenas dos próximos capítulos.
José vai ser odiado pelos irmãos, vendido como escravo, vai ser levado ao Egito. Irmãos, aos olhos humanos, mais uma vez, Edom vai parecer muito mais estável do que Israel. Mas será por meio da crise da família ali de Israel, de Jacó, que Deus vai preservar a linhagem da promessa. A providência de Deus, queridos, frequentemente vai trabalhar assim. Vai permitir que uma linha aqui pareça tão resolvida e tão forte, enquanto a outra linha passa por humilhação, sofrimento. Mas é justamente no caminho da humilhação, do sofrimento, da fraqueza, em que Deus vai preparar o caminho da salvação. Não é possível, dificilmente você vai encontrar a salvação sem antes passar por humilhação, tristeza e sofrimento. Olha quantas coisas esse texto nos ensina, irmãos. Nos ensina que Deus é completamente soberano em tudo que faz. Você fica pensando assim, né? E eu acho que essa, para mim, é uma das mais difíceis questões da Bíblia. Deus chega para Rebeca, quando ela estava grávida dos gêmeos, Esaú e Jacó, no ventre dela, e falou assim: o mais velho será servo do mais moço. Esaú vai servir Jacó. Aí depois chega lá na frente, chega Esaú cansado, vindo da caça, talvez não tenha pego nada naquele dia, vê aquele prato de lentilha. Como ele se porta? Eu não queria esse prato de lentilha, mas o Espírito Santo está me mandando trocar meu desejo de primogenitura por esse prato. Não é assim que acontece. Esaú faz exatamente o que quer. Ele segue o seu coração. Ele, seguindo o seu coração, fazendo exatamente o que ele queria, ele cumpre a profecia de Deus a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como essas coisas acontecem? Eu não sei. Eu não sei como Deus pode ser ao mesmo tempo absolutamente soberano, decretando todas as coisas, e ele fazer isso através das livres escolhas dos seres humanos. Ninguém mandou Esaú vender a primogenitura. Não foi o Espírito Santo que botou a fome incontrolável no estômago dele. Ele fez exatamente o que ele queria. E é dessa maneira que a eleição de Deus se comprova e que Deus vai exercendo o seu decreto, fazendo-o cumprir por toda a história, através das livres escolhas dos homens, de maneira que ele ainda continua completamente soberano. Que mistério, irmãos, que mistério. A providência de Deus é sobre todas as nações, a gente vê isso aqui também. Sabe quando você vê lá aquela pessoa com quem você convive, que não tem o menor temor de Deus, e que você pensa: não, esse meu colega de trabalho que está me prejudicando tanto, esse meu vizinho que pega no meu pé, esse meu parente que quer me ver pelas costas, que não é crente, você pensa: não, o escopo de Deus é só sobre a igreja e sobre os eleitos do Senhor. Esse texto nos mostra o contrário, que toda a história está nas mãos do Senhor. E que nada vai acontecer que não seja do propósito dele. E que até mais do que isso, como Jesus mesmo veio a dizer depois, Deus derrama chuva sobre justos e sobre injustos. Deus tem certas bênçãos para quem não são seus filhos. Não são salvação. Essa bênção não é a salvação. Mas Deus cuida da criação de maneira geral. Então, irmãos, mesmo que aqueles que estão à sua volta, que são ímpios, te façam sofrer, lembra, eles são servos do Senhor. Eles não sabem disso, eles não vivem assim, mas mesmo assim, eles estão ali para servir à vontade de Deus. Deus governa sobre eles. Vemos aqui também, irmãos, uma diferença brutal entre aquilo que chamamos de graça comum e graça salvadora ou graça especial. Uma coisa é Deus abençoar a criação como um todo, outra coisa é Deus trazer salvação. Mas todos, atenção, todos são alvos da ação de Deus. Em alguns, de maneira geral, em outros que ele chama seu povo, e hoje sua igreja, ele traz salvação em Cristo Jesus. Não confunda uma coisa com a outra. Nem negue a graça comum. E por outro lado, não valorize a graça comum mais do que ela precise. Ou seja, aquilo de bom que você vê na sociedade deve ser apreciado e não idolatrado. Percebe a diferença? Eu não vou negar a beleza de uma obra de arte, mas não vou transformá-la num Deus para mim.
Agora, irmãos, vamos algumas aplicações para terminarmos aqui a nossa mensagem. A primeira delas que eu vejo aqui nesse caso, não confunda a prosperidade com a aprovação de Deus. Não confunda. Esaú prosperou, os descendentes dele se multiplicaram, sua linhagem teve chefes, teve reis, mas isso não significou nunca que a descendência de Esaú carregou a promessa do Messias. Não. Ao contrário. O que eles puderam fazer depois desse evento aqui para prejudicar o povo de Deus, eles fizeram. É urgente a gente pensar nisso, irmãos, porque a gente vive numa cultura que tende a medir bênçãos pela visibilidade, sabe como que é? Estabilidade financeira, influência social, sucesso, todas essas coisas. Mas a Escritura nos ensina a discernir com mais profundidade que apenas dinheiro, irmãos. É possível prosperar exteriormente, estar espiritualmente diante de Deus. Não se esqueçam disso. É possível ter muito e não possuir a melhor parte de todas. É possível construir uma casa, uma carreira, uma reputação, ou até mesmo uma civilização inteira. E mesmo assim, não existir o menor temor do Senhor. E por isso que nós cristãos, jamais, atenção, jamais a gente deve invejar a prosperidade daqueles que não fazem parte do povo de Deus. E por outro lado, a gente não deve nem sequer se escandalizar quando eles que não temem a Deus parecem avançar mais rapidamente, parecem enriquecer mais rapidamente. Deus ele até pode dar bens temporais a Esaú, enquanto ele preserva a promessa por Jacó. O que você prefere? E a pergunta decisiva não é se temos tudo o que Esaú teve, mas é se estamos pela fé unidos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora que esse Deus se revelou completamente através de Jesus. Qual é a bênção que você quer? Qual é a bênção que você tem? Mas sabe uma outra coisa que eu vejo aqui também, irmãos? É a origem de todo esse desvio. Onde o problema começou? Sabe onde começou? Os casamentos de Esaú revelaram essa direção espiritual. Os casamentos. Sua casa vai crescer, mas cresce como? Cresce em alianças que já havia produzido tanta tristeza a Isaac e a Rebeca. A formação da família, irmãos, não é neutra, não é um detalhe. As nossas escolhas conjugais, escolhas espirituais, culturais, tudo isso vai estar ligado à maneira como você constitui sua família. Principalmente jovens, tenham isso em mente. De que maneira a sua família vai ser construída, isso vai depender com quem você vai se casar. Isso também se aplica aos pais que estão aqui, né? Não basta vocês desejarem que os filhos de vocês tenham sucesso. Não basta que eles estudem, que eles trabalhem, que casem, tenham estabilidade financeira e sejam socialmente respeitados. A grande pergunta é, eles estão sendo formados no temor do Senhor? A casa está sendo construída ao redor da palavra de Deus, as decisões familiares estão se aproximando, estão aproximando você ou distanciando você da aliança com o Senhor. Uma família pode até ter essa prosperidade de Esaú, mas ainda assim, queridos, perder de vista a herança mais preciosa de todas. Por isso, pais que estão aqui, vocês devem resistir à tentação de medir o futuro dos filhos de vocês apenas pelos critérios acadêmicos, profissionais, financeiros. O maior legado de uma casa cristã é a fidelidade ao Senhor. Acho que eu já comentei com vocês um pouco da nossa experiência quando nós tivemos a certeza que nos mudaríamos para os Estados Unidos. De vez em quando vinha um sonho aqui, eu que tenho três filhas no caso, eu pensava que uma vai se formar em Yale, a outra em Princeton, a outra em Harvard. Eram os sonhos que passavam, né? Coisas que passavam, maluquices que passavam pela cabeça dos pais. Mas, irmãos, depois de ver um ano o efeito da escola sobre a cabeça dos nossos filhos, a nossa mentalidade e oração mudou completamente. Tudo que nós orávamos é, Senhor, que elas permaneçam nos teus caminhos, que elas resistam ao mundo mau. Outra aplicação que eu vejo aqui, irmãos, que a igreja não pode medir prosperidade pelos padrões de Edom. Mudando aqui um pouquinho de enfoque. Sabe por quê? Porque esse padrão do próspero
como aprovação de Deus, invadiu também as portas da igreja. Como é que você mede se uma igreja é boa ou não? Não é? Precisa ver aquela igreja estar bombando, lotada. Será que isso por si só é um sinal de bênção do Senhor? Não que o crescimento seja ruim. A igreja de Atos crescia e dizia que isso era a bênção de Deus. Não é verdade? Mas não é o único elemento. A igreja, irmãos, deve buscar a ordem, a excelência, a responsabilidade, deve buscar a boa administração, mas não pode substituir a fidelidade por uma aparência de sucesso. O povo de Deus, ele é chamado para medir a sua vida pela palavra e não pelos indicadores de Edom. Às vezes, sabe, uma igreja fiel, ela vai sim parecer pequena, vai parecer frágil, lenta, vai parecer assim, não tão impressionante assim aos olhos das estruturas do mundo, verdade. Mas se ela guarda a palavra, se essa igreja anuncia Cristo, se essa igreja administra fielmente os sacramentos, disciplina com amor, forma o povo de Deus em santidade, irmãos, essa igreja possui algo infinitamente maior do que os tronos passageiros de Edom. Saiba valorizar isso. E por último, irmãos, vejam que o mundo pode produzir boa cultura, mas jamais pode produzir salvação. Não faça uma caricatura do mundo, não fique achando que tudo tem que ser rejeitado do mundo. Jesus Cristo já nos advertiu a respeito disso. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não é? O mundo tem coisas decorrentes da bênção, da graça comum de Deus, que eu falei para vocês. Então a gente não vai negar o valor que existe fora da igreja. Não negue isso. Reconheça as habilidades das pessoas, os dons que foram dados a elas, né? Não dons espirituais, como talentos. Reconheça as boas estruturas, as contribuições legítimas que a sociedade faz para o desenvolvimento. Reconheça essas coisas, irmãos. Mas a cultura, ela não pode organizar a vida de alguém sem reconciliar o homem com Deus. Não tem como. Sabe? Ela pode até refinar costumes, mas ela não consegue santificar o teu coração. A cultura, ela pode criar leis, mas ela não consegue produzir a verdadeira justiça diante de Deus. Ela pode até levantar reis e bons reis, mas esse reino não é o reino de Deus, no sentido de que um reino que vive para a glória de Deus. Por isso, que Deus abençoe você e que você veja essa mão soberana dele. Veja que o ímpio pode até prosperar primeiro, o mundo pode até se organizar primeiro, a cultura sem Deus pode até parecer triunfante primeiro. A vida daqueles que não temem a Deus parece ser mais, né, brilhante algumas vezes. Mas Deus não está atrasado em relação a você. Cadê minha bênção, Senhor? Jacó teria que esperar. Depois a gente vai ver a partir daqui. José teria que sofrer. Israel teria que descer ao Egito para ser escravizado. A promessa de Deus, ela vai passar por caminhos muito improváveis. Caminhos que talvez você não escolheria, mas foram aqueles que Deus escolheu. Mas no final das contas, Deus cumpriu cada detalhe, cada letra das suas promessas. O rei viria, e quando viesse, ele não seria apenas mais um entre os reis. Ele seria o rei dos reis. E a fé cristã chama a gente a viver nessa tensão. Você vai ver Edom florescendo, Edom prosperando, mas confiando que a promessa de Deus é mais segura do que qualquer prosperidade imediata. Por isso que, no final das contas, Cristo é melhor do que a herança de Esaú. Esaú recebeu uma terra, mas Cristo nos dará uma terra incorruptível. Esaú teve descendentes, Cristo reúne uma multidão que ninguém pode contar diante do seu trono. Esaú teve chefes, Cristo constituiu uma igreja como o seu povo santo. Edom teve reis, Cristo é o rei eterno. Esaú se estabeleceu ali na região do Monte Seir, Cristo nos conduz ao novo céu e à nova terra. Portanto, o nosso coração não deve suspirar pela porção de Esaú.
A nossa herança não é a herança de Esaú. A herança do povo de Deus pode até parecer menos impressionante agora, e de fato parece. Mas ela é infinitamente superior, se você for parar bem, vai pensar para parar bem, porque em Cristo nós temos perdão, nós somos adotados, justificados, santificados, somos perseverados, temos perseverança e, acima de tudo, a glória da eternidade. O mundo pode até possuir muitos bens, irmãos, mas não possui Cristo. O crente, mesmo quando possui pouco, se ele possui Cristo, ele já possui tudo que é essencial, tudo que é eterno. Então, meus irmãos, Gênesis 36, que a gente acabou de ler, vai nos colocar diante de uma verdade que a gente precisa aprender com muita humildade. Nem sempre o povo de Deus vai caminhar mais aparentando ser mais forte. Esaú prospera, Edom se organiza, seus chefes são nomeados, seus reis aparecem antes dos reis de Israel. A história visível parece até favorecer aqueles que não carregam a marca do Cordeiro em seus corações. Mas Deus, irmãos, não conduz a aparência imediata, não nos conduz por essa aparência imediata de sucesso. Ele cumpre a sua palavra no tempo certo, pelo caminho que ele mesmo escolheu. E a promessa não vai seguir esse ritmo de Edom, mas através do ritmo de Jacó. Não vai culminar nos reis, mas nos filhos de Davi. Não vai encontrar o seu descanso em chefes tribais, mas em Cristo, que é o Rei eterno. Por isso, meus irmãos, o povo de Deus deve aprender a não invejar Esaú. Não invejem Esaú. Deve aprender a não medir a fidelidade através da prosperidade do outro. Nós devemos aprender a não confundir os bens materiais com uma herança eterna. A gente deve aprender, em última análise, a esperar, a saber esperar, mesmo quando os reinos desse mundo parecem chegar primeiro. Essa genealogia aqui terminou. A história deles terminou. Seus chefes passaram, seus reis morreram. Edom desapareceu como potência, nunca mais depois nas escrituras vai ser relevante, mas a promessa de Deus vai permanecer. E na plenitude dos tempos, Cristo vai vir. E nele, em Jesus, queridos, a aliança tem seu cumprimento. Nele, a promessa vai se tornar salvação. Nele, o reino que parecia tanto para chegar, se manifesta. Nele, os que não têm glória aos olhos do mundo, vai receber uma herança que jamais poderá perecer. Não entregue, então, seu coração à porção de Esaú. Não faça isso. Não viva pela lógica da vantagem imediata. Não julgue a bondade de Deus pela velocidade com que os outros enriquecem. Permaneça na promessa. Confie no Deus da aliança. Espere pelo Rei. E por outro lado, encontre Jesus, porque ele sim, ele é a herança infinitamente maior do que todos os reinos desse mundo, porque esses reinos passam. De quem é seu coração? Quem você deseja mais? O reino de Esaú ou o reino de Cristo? Faça-se essa pergunta hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar.